Como lidar com a rejeição? Pediram para eu falar um pouco desse assunto, se eu poderia apresentar algum insight sobre a questão da rejeição. Eu acho que eu posso compartilhar algumas reflexões, levantar algumas questões a respeito desse assunto. Primeiramente, como eu costumo falar bastante em textos do Facebook, na página do Conversa Astrologia, se você ainda não está lá, clica aqui embaixo e curta a página no Facebook. Ninguém rejeita você, sem que você se rejeite primeiro. A rejeição começa com você. Você é a pessoa que começa o processo da rejeição. Quando você não se aceita, quando você se permite, quando você se rejeita, você sente quando alguém diz não para você, independente de qual área ou setor da sua vida o outro diga não para você. O outro pode dizer não para você afetivamente. Não quero você, não quero aproximação com você, quero terminar esse relacionamento. O outro pode dizer não profissionalmente. Não, você não tem esse perfil nesse momento que eu busco na minha empresa. Então, ninguém rejeita você sem que você se rejeite primeiro. Quando alguém rejeita a gente, ou melhor, quando você sente que alguém rejeita você, o que é importante nesse contexto, nesse exato momento em que você sente a rejeição? Quando alguém diz não para você, esse não está partindo da pessoa. A pessoa está dizendo não dentro da liberdade que ela possui de escolha, de dizer não e seguir o caminho dela. Então não é um não pessoal para você, embora é assim que você sinta, é assim que a maioria das pessoas sentem. As pessoas tendem a levar tudo para o lado pessoal. Através da astrologia eu consigo identificar isso facilmente, mas sem astrologia, sem padrões aqui de comportamentos, da infância e tudo mais, quando alguém diz não para você, você acha na sua cabeça, dentro ali do seu nível de consciência, que a pessoa está falando não para você, pessoa física. E não, ela está falando não que tem a ver com ela. Aí você fala, ué, mas ela está falando que quer terminar comigo, como que isso não me inclui? Isso te inclui 50% no máximo, porque a liberdade está dentro dela. E quando a gente entende que a pessoa está no direito dela, que o outro tem direito, tem liberdade, margem de escolha, você começa a entender que não existe rejeição. Assim como nós somos, abre aspas, rejeitados, nós rejeitamos os outros. Faça uma reflexão na sua vida. Quantas vezes você disse não? Você disse não para um relacionamento afetivo, você disse não para um trabalho, você disse não para aquela amizade, você disse não para um projeto profissional. Quantas vezes na sua vida você disse não? Você também rejeitou, abre aspas, nos olhos da sociedade. Então, por que não o outro não possa também dizer não sem que isso te fira, sem que isso te ofenda? Porque muitas vezes, quando você leva para o lado pessoal, é porque você está focado no ego. O ego ali está em pé, ele está se mantendo ali, e você, convicto, acha que alguém tem o poder de ferir o seu ego, quando isso não é verdadeiro. A pessoa está exercendo a liberdade que ela possui de dizer não e que você também tem na sua vida. Todos nós temos uma liberdade de escolha. Isso, depois da vida, é o bem jurídico que mais é respeitado, né? O seu direito de ir e vir. Então é importante que você entenda isso quando alguém falar para você não. Eu percebo também que a rejeição tem uma ligação muito forte com a necessidade de aprovação e validação externa. Eu já fiz vídeo aqui sobre esse assunto, aqui na playlist tem. Então é importante, quando você que é uma pessoa que acha que todo mundo te rejeita, que você sofre muito com isso, que você sente dor, que você leva tudo para o lado pessoal, é importante você começar no processo de se validar. Quando você desenvolver o seu lado, que você entende que você não precisa da aprovação do outro, que você não precisa de validação externa, que você se aceita e que você respeita a liberdade do outro,
que o outro tem poder de dizer não, assim como você também tem o direito de dizer não, você começa a dissolver esse conceito de rejeição. E você começa a entender que, na verdade, a pessoa está exercendo uma habilidade, uma liberdade que ela possui naquele momento. E quando alguém falar não para você, não, eu não quero publicar isso, não, eu não quero ficar com você, eu não quero ter amizade com você, não quero que você vá comigo nessa viagem e tudo mais, essa pessoa está falando o não dela. Tanto que a maioria dos relacionamentos, às vezes a pessoa fica forçando a barra para que o outro fale o motivo e o outro vai falar, eu não quero mais por isso, por aquilo, porque eu acho isso. Então quando você percebe o não, é da pessoa. Não é o não que vai definir você. Então o conceito de rejeição precisa ser dissolvido através do seu processo de consciência, através do entendimento da liberdade que todos nós temos diante da vida. Não é porque você está num relacionamento afetivo ou tentando ficar com alguém, tentando uma aproximação, seja através de uma amizade, seja através de qualquer coisa, que o outro é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Quando você começa a entender esse conceito, que todo mundo é livre, inclusive você, porque como eu levantei aqui uma reflexão, quantas vezes você já rejeitou? Eu já rejeitei muitas coisas na minha vida, assim como a gente também sofre algumas rejeições no decorrer da vida, mas quando você entende que o não é o não da pessoa, de acordo ali com a margem dela de liberdade, de escolha e tudo mais, você não leva mais para o lado pessoal. Você entende aquilo. Quando alguém diz não para você, você fala tudo bem, esse não é seu. Ele não tem necessariamente a ver comigo. Tanto que, se você analisar pessoas que têm esse nível de consciência e esse tipo de pensamento, são pessoas que muitas vezes tentam, numa situação afetiva, uma aproximação afetiva, a pessoa diz não, né? Uma outra pessoa ia considerar isso uma rejeição, e a pessoa fala assim, quer saber? Deve ter outra pessoa que me queira, deve ter outra pessoa que quer conversar comigo. E a pessoa segue o caminho dela sem dor. Em contrapartida, uma outra pessoa que não lida com isso, que não trabalhou a si mesma, tudo, vai levar para o lado pessoal e vai parar de tentar. Porque ela está convicta que aquilo foi pessoal, que aquele não foi para ela. Então é importante que a gente entenda melhor esse conceito da rejeição e que você lembre, se você sofre muito com rejeições em modo geral, você é aquela pessoa que fica revivendo a dor. Você pode ficar chateado no primeiro momento, quando alguém diz não, quando você espera um sim. Sim, você pode ficar chateado quando alguém termina um relacionamento, porque aquilo dói para você. Terminar um relacionamento envolve muitas questões que eu poderia fazer um outro vídeo sobre. Eu posso ficar chateado, eu posso sentir naquele momento que a pessoa me rejeitou? Sim, naquele momento sim. Mas se você desenvolver essa coisa da necessidade de aprovação, de validação, rejeição, e se você entender, não basta entender racionalmente, não, você tem que entender emocionalmente, que o outro é um indivíduo, é um ser humano, que ele tem o direito, ele está falando não de acordo com a liberdade dele, assim como você tem a sua, você começa, mesmo que você esteja chateado naquele instante, você fala assim, eu respeito isso. Porque quando eu respeito o outro, eu me respeito também, e isso vai validar também o momento que eu também rejeitar, porque todos nós, como eu falei, todos nós somos rejeitados e rejeitamos os outros. Então é algo comum que faz parte da nossa liberdade como seres humanos. Então entenda isso de uma vez por todas. Entenda que ninguém rejeita você sem que você se rejeite primeiro. Não fique esperando essa validação do externo. É importante a gente aprender a se respeitar, é importante você entender que quando você se respeita, quando o outro diz não para você, quando o outro quer encerrar, de repente, aquele vínculo, aquela amizade, você não leva para o lado pessoal, você fala tudo bem. E você vai em direção de uma outra pessoa. Muitas pessoas ficam sofrendo porque ficam chorando um vínculo específico, perderam uma amizade, perderam um relacionamento e tudo mais, e esquecem que tem outra pessoa que dentro da liberdade dela fala sim para você, que não te rejeita, mas você às vezes está muito focado no outro que dentro da liberdade dele disse não. Então é importante desenvolver esse conceito e aprender também que quando alguém diz não para você, esse não tem a ver
basicamente com a liberdade da pessoa. E é importante para você, se você sofreu alguma rejeição, seja no campo profissional e tudo mais, que você tente de novo. E a gente sempre vai lidar, na medida que você desenvolve e abre a sua cabeça para essa questão da rejeição, com certeza, na medida que você ouvir um outro não, que você ter um término de uma amizade, de uma relação, de repente uma negativa de um emprego, de uma proposta, você vai começar a analisar por outro ângulo, por outra perspectiva e vai te fazer muito bem. E você vai finalmente entender essa frase que ninguém rejeita você sem que você se rejeite primeiro. Ou seja, trabalhe a sua autoestima, a questão da rejeição. Se você gostou, se inscreve no canal.